sejam muito bem-vindos ao meu cantinho. Pra quem eu não conhece, meu nome é Amanda, muito prazer. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês o perrengue chique que a gente sofreu aqui nos Estados Unidos, que foi quando a nossa casa alagou. Tudo começou numa manhã normal, assim, teoricamente. Eu saí pra caminhar com a Shine, a nossa cachorrinha, e o Kevin rodou a máquina de lavar roupa no modo limpeza, que a gente tinha observado um cheiro meio ruim das roupas depois de lavar. E Shine, vai começar já, filha. Não sei. E bom, ele iniciou esse ciclo de limpeza e desceu pro andar de baixo, porque a gente mora numa townhome, que é um mix de apartamento e casa. Então são umas casas em vários andares, só que elas são mais estreitinhas. Então a máquina de lavar roupa fica no andar de cima, que é o andar do quarto, e embaixo fica a sala, mais cozinha, e depois tem mais um andar embaixo que é o quarto normal. Fiz tour já da casa vazia, se vocês quiserem ver, tá aqui o card. Então ele iniciou o ciclo e desceu para fazer o café da manhã. Só que aí os próximos 10 minutos, mal a gente sabia que ia mudar totalmente a nossa rotina e a nossa vida pelos próximos 2 meses. Quando eu voltei da caminhada com a Shine, o Kevin abriu a porta pra mim assim e falou assim: "Você vai me matar". E na hora, eu tô olhando pra cá porque ele tá bem aqui olhando. E na hora, assim, eu só subi, e quando eu subi, eu vi que o teto tava pingando água, tinha tipo uma piscina de água no quarto das máquinas, né? E tava pingando tudo pro andar de baixo. Assim, não sei de reclamar não, né? Bom dia, primeiramente. Mas, bom dia não tá sendo bom não. Até esse momento eu não tinha entendido ainda a dimensão do problema, porque pra mim foi tipo muito chato, né? Aconteceu, mas vamos secar tudo e vamos deixar aberto, deixar ventilar. Tava no verão, então eu pensei, não, tá calor, tá batendo sol, vai dar tudo certo. Só que aí a gente, na verdade o Kevin achou melhor chamar uma empresa especializada pra meio que acessar o problema, né? E o problema é que aqui, como a fundação é feita tudo de madeira, água e madeira fechada não dá muito certo, né? Aqui no Brasil já tinha o problema da casa, assim, dar uma alagada, mas só deixou aberto e deu certo. Aqui não. Se a gente fizesse isso, beleza, a gente ia dar uma secada, assim, a gente não ia conseguir mais ver a água, só que daqui a alguns meses a gente poderia ver mofo ou até problemas de fundação por a madeira ter inchado. Então, se você assistiu Irmãos à Obra, você sabe que problemas de fundação é um problema muito sério. Então, a gente chamou essa empresa, a empresa veio, eles começaram tem uma máquina que eles têm, que eles apontam pro teto e eles conseguem ver a umidade que tem no teto, que eu achei bem legal, mas na hora eu fiquei desesperada, porque quando ele apontou pro teto da nossa cozinha, tava tipo muito azul, assim, tava tudo cheio de água. Porque o ciclo de limpeza da máquina, ela joga mais água do que o normal pra ajudar. E eu não falei, né, o que aconteceu, por que a máquina vazou, né? Porque não foi um problema da máquina em si. Na verdade, quando a gente descobriu que tava aquele cheiro meio ruim, a gente pesquisou na internet e o Kevin viu que tem que tirar o filtro da máquina com uma pecinha que fica embaixo da máquina, tirar aquilo, dar uma limpada e colocar de novo e depois rodar o ciclo de limpeza. Só que na hora de colocar esse filtro de novo, ele não foi encaixado muito bem. Então, quando ligou a máquina no modo limpeza, vazou tudo água por lá. Enfim, os caras da inspeção dessa empresa aí especializada vieram, deram uma olhada no problema e, gente, nesse momento que eles estavam aqui em casa, olhando todas as coisas, a gente começou a sentir um cheiro de fumaça, assim, de queimado, sabe? Eu senti esse cheiro de queimado, eu olhei na janela de casa, eu tava vendo umas fumaças saindo e de repente eu vejo eles, que é o Kevin, mais 2 caras dessa empresa, descendo correndo pelas escadas. E aí já começou a me bater um desespero, né? Eles saíram correndo, falando tem fogo, tem fogo. E aí o nosso desespero era que o vazamento podia ter causado algum curto, alguma coisa, e agora tava pegando fogo também. Então a gente começou a entrar em desespero. E no fim,
foi uma coincidência, olha só, gente, no mesmo dia que a nossa casa alagou, a casa do vizinho, não do nosso vizinho direto, um vizinho pra lá, então assim, não teve nada a ver com o nosso vazamento. O ar-condicionado, a peça do ar-condicionado, fica lá no rooftop, né? Ou seja, a laje, como eu gosto de chamar. Então, como tava um dia muito quente, acabou que deu um curto ali e pegou fogo na casa do vizinho. Gente, pegou fogo na casa do vizinho. Senhor, de meu dia. Foi meio que sorte que os caras dessa empresa estavam aqui, porque eles que foram correndo lá e eles tinham um extintor de incêndio no carro, porque a gente não tinha nada, e eles acabaram apagando o fogo na casa do vizinho. Até na hora, assim, a mãe do vizinho tava lá na casa e ela ia jogar um balde de água. Eles falaram que não, porque aparentemente não se pode jogar água em fogo elétrico. Eu não sabia disso, então, né? Pelo menos um aprendizado aí de um dia bem catastrófico, vamos falar assim. Mas aí depois que eles analisaram tudo, eles chegaram na gente e falaram assim, então, foi um estrago bem grande, a gente vai ter que abrir toda a casa. E eu tenho o cara falando que ele tinha muita confiança de que o seguro ia cobrir tudo, mas que a gente precisava fazer isso rápido, porque senão a água ia acabar espalhando mais, né? E a madeira ia acabar mofando. Então, eles falaram, então, amanhã ou até no final da semana, acho que isso foi numa quarta-feira. Então, daqui 1 ou 2 dias vocês têm que sair da casa, porque a gente precisa começar a abrir todas as paredes. Então, aí a empresa, nesse momento, ela foi muito legal, assim, porque nos deu uma calma, porque eles falaram assim que o seguro ia cobrir por esse problema e que, enfim, ia estar tudo resolvido, sabe assim? Tipo, em 1 mês ia estar tudo resolvido. Inclusive, foi a empresa que contactou o seguro e aí o seguro entrou em contato com a gente pra, né, fazer perguntas adicionais e o seguro ainda tinha que mandar um inspetor deles pra casa, né, pra fazer tudo, a vistoria e, né, ver se era realmente o seguro que ia estar pagando por esses danos. E nesse meio tempo, eles já foram quebrando, abrindo tudo pra secar, porque eles sabiam que o seguro ia demorar um pouco pra mandar um inspetor. Na verdade, ele demorou quase 1 mês pra vir aqui em casa. Então, se a gente tivesse esperado o inspetor, tipo, ia ser um problema muito maior. Então, a empresa já sabia disso, então eles já começaram o trabalho antes. E o Kevin, a gente foi se mudando. Quantas vezes foi? Bom, primeiro a gente foi para um Airbnb que a gente pagou do bolso a princípio para ficar no final de semana. Aqui em Seattle mesmo, mas bem longe aqui da nossa casa, que foi a única coisa que a gente achou, num preço razoável. Mas aí o seguro reembolsou a gente por esse Airbnb. Chegamos aqui a entrada, tá a escada pra lá. Aí logo aqui vai ser o quartinho da Riven. Kevin tá aqui colocando a água dela. Aí, gente, gigante essa casa. Aqui já tem um banheiro. E aí, vamos subir. Ai, vamos ver se o celular vai aguentar. Aí, aqui, minha planta que eu trouxe. Aqui é um outro banheiro. E aqui é a sala, ó. Que linda. Bem espaçosa. Cozinha. Bem bonita. Aí, aqui. Aí vamos subindo. Quase que eu caio. Próximo piso. Ai, enxerida. Aqui é um quarto. Lá eu. Aqui é um quarto. Aí, aqui é um banheiro. Acho que é o banheiro principal. Tá muito calor aqui hoje, gente, vocês não sabem. Aqui, banheirinho. Da hora. Aí, entrando um pouco mais, a gente tem um outro quarto, uma caminha um pouquinho maior. E aqui tem uma mini sacadinha. A gente até pensou em deixar a Riven aqui, mas é aberto, fiquei com medo. Mas vem, Shine, onde você vai? Aí, agora a gente vai subir mais uma vez. Aqui é a parte mais legal. Aqui é a laje, né? Tem umas mesinhas aqui. E olha só. Olha o mar. Que lindo. Amanhã a gente vai poder ir lá no mar um pouquinho. Mas é frio essa água, não dá pra entrar não. Mas vamos lá. Só polguenta.
a partir desse Airbnb, aí o seguro que alugou pra gente diretamente onde a gente ia ficar. Então depois desse Airbnb, a gente acabou indo pra um hotel. Namora alguém que te olhe como a Shiny olha a Raven, gente. Eu acho que, assim, nesse momento a gente aprendeu que a gente tem que falar, né? Assim, ser chato, porque pro seguro eu acho que eles estavam bem confortáveis em deixar a gente no hotel até acabar as reformas. Só que viver num hotel, assim, não era nada bom. Primeiro que era tudo num quarto só, né? Era carpete, eu tenho alergia, então também não era muito legal. A gente tava com o meu coelho, a Raven e a Shine, então, tipo, mais 2 cachorros, todo mundo vivendo ali no mesmo negócio. Não tinha uma cozinha pra preparar uma comida, ou, tipo, água, tudo a gente tinha que sair do hotel e pegar. Então não era muito confortável, a gente acabou ficando lá uma semana. E aí, quando a gente percebeu que o seguro ia meio que deixar a gente lá, porque eles já meio que tinham reservado o hotel por um mês, a gente falou assim, não, a gente não consegue ficar aqui. E aí eles colocaram a gente em um Airbnb no centro de Redmond. E foi muito legal morar lá. Redmond é uma cidade que, na verdade, fica a sede da Microsoft, só que o meu escritório não fica na sede, fica numa outra cidade. Mas, da mesma forma, foi muito legal ficar ali em Redmond, numa cidade muito bonitinha, muito limpinha. Tem um centro super fofo, eu coloquei nos stories que parece a cidade de Teletubbies, que tem uns morrinhos assim, o verde. Enfim, é muito bonitinho e também fica perto do Mary Moore Park, que é um dos maiores, se não é o maior parque que tem aqui na região. É muito, muito grande, normalmente tem vários eventos que acontecem nesse parque, como shows. A gente já foi no Circo du Soleil lá e a gente também foi num cinema a céu aberto, né? Então a gente assiste o filme do carro e é muito legal, além de ter um parque para cachorros muito grande, com umas entradas pra água. Assim, enfim, é um parque muito legal, uma região muito legal. Gente, olha o tamanho desse parque para cachorro. É uma área gigante aqui em Redmond. Eu acho que é o maior parque para cachorro que tem aqui. Essa área toda para os cachorros ficarem sem coleira, brincando. A Shine é o paraíso dela. Ela corre muito. E aí pra lá também tem uma área com lagos. Vou mostrar para vocês. Pra quem tá querendo vir pra mudar pra Seattle, né? Redmond, eu acho que é uma cidade que vale a pena dar uma olhada. Mas enfim, né? Ficamos nesse Airbnb de Redmond e depois que acabou o nosso tempo ali em Redmond, a gente tinha uma viagem marcada pro Brasil, que a gente tinha marcado há muito tempo. Eu não voltava pro Brasil desde que eu vim pra cá, né? Fazia quase 3 anos. Então a gente foi pro Brasil e a nossa casa ainda não estava pronta. Então a gente ficou com o coração na mão, porque a gente teve que ir. E a casa ficou aqui, o pessoal entrava na casa, eles tinham acesso à chave, acesso a tudo. Então, assim, foi um nervoso e também por não estarmos aqui, a gente não sabia como estava sendo o andamento da reforma, porque o líder, né, da empresa que a gente teve o nosso primeiro contato, ele era meio devagar para responder mensagem, assim. Então a gente mandava e ele não mandava a resposta, ou ele falava assim, eu vou te ligar daqui meia hora, e não ligava. Então a gente ficou nesse nervoso, porque a gente não sabia se ele só estava muito ocupado ou a gente estava sendo passado para trás, assim, vamos falar. E ainda assim, né, como demorou para um inspetor vir, a gente também ficou na dúvida se o seguro ia realmente cobrar, porque até então a empresa não estava cobrando nada da gente, só que tudo isso era com base no seguro aceitar, né, cobrir os gastos. E eu, a princípio, imaginei que o inspetor, que assim, porque afinal, né, foi um erro nosso, né, o filtro foi mal encaixado e por isso que a máquina vazou. Então, a gente estava com muito medo de seguro acabar não cobrindo, porém, o que eu imaginei que seria uma super entrevista, né, do inspetor, tipo, para o seguro, né, sair da reta ali, né, desses custos, na verdade foi muito mais simples, né, que bom. Eles vieram aqui, tiraram fotos, né, tiraram as medidas e como a casa já estava toda aberta, né, por causa da reforma, eles perguntaram pra gente como que estava antes, né, a casa. Então, o Kevin que estava aqui, ele falou todos os detalhes, falou o que aconteceu, falou que foi
encaixou o filtro, colocou lá e tudo mais. E isso foi muito bom porque o total disso tudo não ficou barato. No total, essa empresa que fez toda a nossa reforma recebeu em volta de $40 mil do seguro. Então, quando você compra uma casa, eu já falei do processo de como comprar uma casa aqui nos Estados Unidos, como foi esse processo pra gente. O seguro é uma parte obrigatória do processo de compra, justamente porque se você tem um acidente como esse, que em teoria é um acidente simples, você pode acabar se complicando financeiramente. $40 mil não é brincadeira não. A única parte boa disso tudo é que a gente conseguiu tirar o carpete das áreas com carpete aqui em casa, que tinha nos quartos e nas escadas, em algumas escadas tinha um carpete, então a gente conseguiu tirar e como a água vazou até o chão do piso de baixo, eles tiveram que tirar alguns pisos para ver o estrago. E quando eles tiram esses pisos, eles não conseguem colocar o mesmo de volta. Como eles falaram que eles não conseguiram achar um que fosse igual, a gente teria que escolher um piso novo. Então essa foi a única parte boa, porque a gente pode escolher um piso novo. E se você me segue no Instagram, eu coloquei votação lá, e o piso que ganhou a votação foi o que a gente colocou aqui. Então, me sigam lá no Instagram se você não me segue. Mas a gente pode escolher o piso, tirar os carpetes, que eu não... Como eu falei, eu tenho alergia, então, tipo, foi muito bom pra mim tirar os carpetes de tudo. E essa foi a única coisa que a gente teve que pagar, que foi a diferença, né, das áreas do carpete que não tinham sido afetadas pela água, que a gente quis colocar piso normal. E também o piso que a gente escolheu, ele é mais caro do que o piso que já estava aqui, então a gente também teve que pagar por essa diferença de valor. Mas isso foi a única coisa e eu acho que pra gente foi algo bom no fim das contas. No fim, todo esse processo demorou em torno de 2 meses e, na verdade, quando a gente voltou do Brasil ainda não estava pronto, então a gente ficou um final de semana num hotel de novo e eu falei assim, eu não aguento mais ficar em hotel, quero minha casa, e então a gente voltou e ficou no quarto de baixo aqui, enquanto eles trabalhavam lá em cima, pra gente ficar assim, olhando as coisas, né, dando uma pressãozinha, e também a gente acabou consertando algumas coisas que a gente foi vendo. Por exemplo, a gente evitou um desastre muito grande, porque eles tinham arrumado o banheiro aqui de baixo e quando eles colocaram o vaso de volta no banheiro, uma pecinha tinha quebrado, então o vaso tava vazando água, então a gente ia ter o segundo vazamento depois da reforma. Então a gente viu isso cedo, eles tiveram que tirar o piso que eles tinham acabado de colocar e arrumar o vaso, colocar de novo, mas por sorte foi um problema que foi revertido a tempo. Bom, vamos lá, deixa eu mostrar aqui como tá a casa pra vocês. Cheia de pó. Aí aqui eles tinham aberto, já fecharam. O teto ainda está total aberto. As coisas cobertas. Aqui estamos assim. E aqui é a parte do quarto. Também abriram tudo, já fecharam aqui. Tiraram o nosso banheirinho. Tudo aqui. Tá até meio com marca de molhado aqui. E o banheiro peladinho. Enfim, depois que a casa ficou pronta, eles devolveram nossas coisas, porque, eu não falei, quando a gente se mudou, né, no começo que eles falaram que a gente tinha que se mudar em 2 dias, eles pegaram todas as nossas coisas e colocaram em um depósito. A gente não viu o que eles colocaram, a gente foi tão corrida assim, que quando a gente voltou pra cá já tava tudo removido da sala, dos quartos e tudo. E foi isso. E aí agora a gente eles retornaram nossas coisas que estavam lá no depósito, né? Quando a gente foi abrir uma das caixas, a gente abriu e começou a sair um monte de mosquitinhos. Sabe esses mosquitinhos de banana? E tava um cheiro muito, muito ruim. Aí a gente fechou correndo, levou lá pra fora, abriu. Quando a gente foi ver, o pessoal que colocou as nossas coisas em caixas e levou pro depósito, colocou um saco de batatas dentro de uma das caixas. Então, em 2 meses, essa batata apodreceu, mas apodreceu lindo, assim, sabe? E aí, a gente está até hoje tentando exterminar todos os mosquitinhos que saíram quando a gente abriu a primeira vez. Além do cheiro ruim, além de ter estragado várias coisas que estavam naquela caixa, que era coisas da Shine, brinquedinhos e tal. E estragou muita coisa. Mas essa é a história do nosso perrengue chique. Agora, inclusive esse final de semana, a gente ainda estava arrumando as coisas, porque querendo ou não, foi uma bagunça que foi feita aí, né? Mas
agora estamos começando a voltar à rotina, começando a voltar. Fiz um cantinho novo, como vocês podem ver. E, bom, foi essa história do nosso perrengue chique. Espero muito que vocês tenham gostado. Pelo menos informações aí, ó. Sempre peguem um seguro de casa, tá? Mesmo se você for alugar também. Normalmente quando você aluga um apartamento, eu lembro que quando eu aluguei, eu tive que fazer seguro até no Brasil. Então é muito importante mesmo. E o nosso seguro, pra quem tem interesse, né, foi da Progressive. E a gente não teve muitos problemas com ele, e assim, a gente conseguiu, foi tudo coberto, então foi uma experiência boa. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!